todos, sejam bem-vindos à nossa segunda conferência missionária do Presbitério de Barretos. Nós nos alegramos com a presença de cada um de vocês, todos que aceitaram o nosso convite. Pedimos que os adolescentes, as crianças, os mais jovens, se quiser sentar lá no degrau, fique à vontade para ceder lugar para quem tiver mais necessidade de um banco, ok? Nos ajude aí nas acomodações. Não precisa levantar todo mundo não, só vai sobrar banco também, tá bom? Vamos na medida da necessidade. Nós agradecemos a todos vocês pela colaboração, inclusive, nos ajudando aí na acomodação. Que bom que nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus, para sermos edificados pela sua palavra. Pessoal, agora tem lugar aqui, viu? Podem vir, tem lugar aqui na frente. Não pode sobrar, por favor. O pessoal precisa sentar, estou vendo aqui pelo menos uns 5 lugares, 6, 7 lugares aqui desse lado, pode vir. Se você não sentar do lado da pessoa que você queria sentar, é bom que você conheça alguém diferente. Não tem problema não. Tá bom? Pode vir, gente. Aqui, 5 lugares aqui, 6 desse lado. Quem quiser vir, fica à vontade. Queridos, muito obrigado pela vinda de vocês. Nós nos alegramos por podermos partilhar esse tempo aqui juntos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento. Graças te damos, Senhor, pela tua infinita graça, pelo seu amor e misericórdia que nos acompanha todos os dias. Graças te damos porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. E nós estamos aqui para te render toda a honra, toda a glória. Como um povo chamado pelo Senhor para o seu serviço, nós queremos cada dia mais servi-lo com a nossa própria vida. E é por isso que nós nos ajuntamos aqui, nós nos reunimos neste lugar nessa noite, para sermos instruídos pela sua palavra, para desfrutarmos da comunhão dos santos, do povo de Deus, para, Deus, desfrutarmos da sua presença real neste lugar. E, ó Deus, para servir ao Senhor em obediência à sua palavra. Por isso, ó Deus, recebe tudo aquilo que acontecerá neste lugar. Que cada ato aqui, ó Deus, possa glorificar o nome do Senhor, possa ser agradável ao Senhor. Nós não queremos fazer nada diferente disso, então somente aquilo que agrade o santo nome. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Deus, para aqueles que vieram de outras cidades, nós te louvamos e te agradecemos por ter trazido cada um deles em segurança. Que esse seja um tempo de bênção, um tempo proveitoso, um tempo de celebração na presença do Senhor. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos rapidamente conhecer aqueles que estão conosco hoje. E eu vou pedir já para, assim que eu mencionar, você que faz parte desse grupo, ficar de pé, só para a gente identificar onde você está. Então, para quebrar o gelo, eu vou começar com os da casa. Tá? Eu sei que estão bem espalhados por aí, mas aqueles que são aqui da Igreja Presbiteriana de Bebedouro, por favor, de pé. De pé, gente. Está todo mundo para lá, está tudo lá no fundão. Temos aqui na frente também. Muito bem. O pessoal está acolhendo a segunda conferência missionária. Vamos às igrejas do nosso presbitério. Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos. Cadê a turma da primeira de Barretos? Bem-vindo. Segunda Igreja Presbiteriana de Barretos. Vai, todo mundo junto. Isso, pessoal. Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos. Cadê os irmãos? Muito bem, bem-vindo. Primeira Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Cadê? Levanta. Não sei se tem, mas tem alguém da segunda Igreja Presbiteriana de Jaboticabal? Não. A Igreja Presbiteriana de Guariba. Os representantes também, muito bem. Igreja Presbiteriana de Monte Alto. Cadê a turma de Monte Alto? Muito bem. Igreja Presbiteriana de Taquaritinga. Congregação Presbiteriana de Pitangueiras. Cadê a turma de Pitangueiras?
eu acho que, eu falei todas, né? No nosso presbitério. Mas nós temos algumas igrejas nos visitando também. Sei que tem o pessoal da segunda igreja batista aqui de Bebedouro. Cadê a turma? Muito bem, pastor Luiz, pastor. Glória, sejam bem-vindos, viu? Mais alguma igreja que não foi mencionada, por favor, me ajude. Primeira igreja batista, eu não tinha enxergado. Fica de pé, irmão. Sejam bem-vindos, tá bom? Nós temos mais alguma outra igreja? Espera aí, essa está guardada. Qual mais? Tá bom? Jóia. Está conosco também o missionário Daniel Fogaça e sua esposa, que são lá da igreja presbiteriana de Morro Agudo, trabalho presbiteriano em Morro Agudo, não é isso? Fica de pé aí para os irmãos conhecerem os nossos missionários. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Queridos, sintam-se acolhidos. Já chegou mais cadeira, tá vendo? O negócio vai brotando aí. Daqui a pouco está todo mundo sentado. Fica à vontade, nós vamos louvar a Deus. Se você puder, eu te convido a se colocar de pé e juntos com o povo de Deus, uma nação santa, um povo que foi escolhido por Deus para o seu louvor e para a sua glória, nós vamos a uma só voz exaltá-lo, pois Ele é digno. Escolhida pelo Senhor, para o seu louvor e para a sua glória. Somos a eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. Temos um propósito com o povo de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Na nossa vida e através da nossa vida, com todas as nossas ações, com tudo possamos honrar e glorificar aquele que é digno.
Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Pode cantar isso ao Senhor. Eu posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, o povo do qual eu e você fazemos parte, vivemos para o Senhor Jesus. Adore o recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti, Senhor. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Feche os seus olhos e adore esse nome que está acima de todo nome, nome pelo qual importa que sejamos salvos, no nome de Jesus. Declare o nome do Senhor. Seja a sua voz, louve, adore o Senhor. Nome que é digno de toda adoração e todo louvor. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós. Somente a igreja diga.
nossa vida, Deus da nossa redenção, aquele que se entregou no nosso lugar, aquele que pagou o preço para que pudéssemos ter vida no seu nome. E é o Senhor que nós queremos honrar nesse lugar. É o teu nome que nós queremos exaltar aqui nesta noite. O Senhor, ó Deus, é o objeto único da nossa adoração. O Senhor é o objeto deste culto, ó Deus. A Ti nós ofertamos. Ó Senhor, nós queremos viver para a sua honra e sua glória. Por isso, instrui-nos, ó Deus, instrui-nos na Tua palavra, instrui-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, a direção do Teu Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Ó Deus, desperta-nos para percebermos, entendermos, discernirmos e obedecermos a Sua vontade. E assim que o Teu nome seja proclamado através das nossas próprias vidas, das nossas igrejas. Ó Senhor, faz a Tua obra no nosso meio, a Tua obra no meio do Teu povo. É isso que nós clamamos neste lugar, em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Pode sentar, Deus. Como é grande o nosso país! Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Você já parou para pensar nisso? Portanto, somos convocados para sermos missionários e semear a melhor das sementes nesta terra. É a nossa Judéia. Aqui, como em qualquer outro lugar do mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem um norte e sem esperança. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho da vida eterna. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador e mostrar o caminho para a vida eterna aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades das diferentes regiões do nosso país, do Oiapoque ao Chuí. A Junta de Missões Nacionais está presente em todos os estados deste vasto território nacional. Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas no Brasil, pois juntos fazemos missões mais rápido e mais longe. Boa noite, irmãos. Qual é o maior desafio que você pode dar para um pastor? Dizer para ele falar pouco. Nós temos o desafio agora apresentado a 3 pastores do nosso presbitério para que apresentem uma tese, uma proposta, um insight, uma ideia direto ao ponto. A ideia é permitir que os irmãos das diferentes igrejas vejam possibilidades de missão, como nossos pastores já têm servido e como os irmãos podem também despertar para conhecer um pouquinho mais desses campos. E por isso agora nós teremos então esse formato direto ao ponto, 3 pastores trabalhando 3 aspectos da missão em 8 minutos. Direto ao ponto, esporte e missão, com o reverendo Fernando Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana de Taquaritinga, faixa marrom, 3º grau em Jiu-Jitsu, cursando o 2º ano da Faculdade de Educação Física, idealizador e instrutor do projeto Rumo Suave. Recebam nosso palestrante do Direto ao Ponto, reverendo Fernando. Boa noite, galera. Boa noite. É um prazer enorme poder estar aqui essa noite com vocês, compartilhando um pouco das minhas alegrias e paixões. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de propósito. Amém? Então, nesse sentido, Deus tem falado muito comigo ao longo da minha vida com relação ao esporte. O esporte, que eu creio que para todos nós é uma grande ferramenta, uma ferramenta eficaz para levar os evangelhos, o Evangelho de Deus aos corações.
Não é à toa que nós temos instituições como Atletas de Cristo, que desde 1985, 84, eles têm anunciado o Evangelho através dessa linguagem universal. Se você vai nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, você fala sobre Pelé ou agora sobre Neymar, as pessoas vão saber da onde você veio, Brasil, e há toda ali uma celebração. E é interessante quando nós pensamos a respeito disso, de que o nosso Deus é um Deus de propósito e Ele usa as nossas experiências em prol do seu reino. É interessante porque há um livro sobre missiologia de David Bosch, ele vai falar que há uma separação, uma divisão entre missão e missões. Então, a missão para David Bosch é a missio Dei, missão de Deus na Terra. Então, essa missão de Deus na Terra, ela não depende de nós. É algo que Deus já está realizando para a sua autorrevelação. Já missões, o que nós iremos falar essa noite, é o engajamento da igreja nessa missio Dei, nessa missão de Deus. E para nós nos engajarmos nessa missão de Deus, nós precisamos ali de estratégia. Nós precisamos, de certa forma, termos condições de poder analisar cada contexto, qual o público-alvo, o que nós iremos entregar. É interessante nós pensarmos textos como o de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, que ele diz exatamente a seguinte palavra: fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então o apóstolo Paulo fala que há várias estratégias. É claro que nós não podemos modificar a essência. A essência do Evangelho precisa permanecer, mas nós temos estratégias aí para falar do Evangelho. E quando nós olhamos para uma sociedade, que a maioria das pessoas hoje tem morrido não de infecções, como era no começo da história, pessoas morriam de tuberculose, ou de várias febres, de várias doenças. Nós temos até o caso de Ashwin Sargent, que teve morte por conta dessas infecções. Mas hoje as pessoas morrem do quê? Na maioria das vezes são doenças crônicas. Então, triglicérides alto, problemas no coração, diabetes e uma série de outras coisas. Então, o que nós temos visto hoje na sociedade? Muitas igrejas, mas agora estamos vendo um número crescente de academias. Então, você percebe que a academia hoje está tudo contelado, não é verdade? Por quê? Porque é uma necessidade, é uma porta que está se abrindo e que nós, como igreja, podemos usar isso. Eu creio que tem muitos jovens, muitas pessoas aqui que fazem academia, sim ou não? Quem pratica algum esporte, levante a mão só para eu identificar. Ótimo, maravilha. Então perceba que Deus, Ele está te proporcionando isso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Então se nós temos um privilégio, Deus nos dá essa possibilidade para quê? Para nós pegarmos esse privilégio e usarmos em prol do reino de Deus. Então, você não está fazendo academia para ficar esteticamente bonito ou para viver 100, 200 anos, mas você precisa do quê? Precisa de intencionalidade. Você precisa fazer aquilo que gosta, mas entender que isso pode ser usado em prol do reino de Deus. Você pode fazer isso. E é interessante, ao falar um pouco da minha história no jiu-jitsu, que quando eu comecei a pastorear em Araraquara, depois da minha formação de seminário, eu me formei em 2011, e aí eu comecei a ter contato com o jiu-jitsu. E era interessante porque o jiu-jitsu, quando você entra no tatame, é só para apanhar. Coisa maravilhosa, né? Eu chegava todo cheio de hematoma e tudo mais, e era uma coisa terrível. Aí no meu segundo ano, se não me engano, eu quebrei a clavícula. Minha esposa falou assim: você nunca mais vai fazer esse negócio de jiu-jitsu. Eu falei: meu Deus, é agora, né? Mas depois de um tempo ela falou assim: não, vai, faz esse jiu-jitsu. E eu comecei a fazer. E é interessante que no jiu-jitsu, nós aprendemos técnicas, várias técnicas que identificam ali uma forma de você poder se defender. Mas é interessante que no jiu-jitsu, nós que somos crentes, a gente começa a olhar os nossos esportes uma cosmovisão cristã, de um jeito cristão. Você fala: olha que interessante, nós podemos usar essas estratégias para abençoar vidas e falar de Jesus Cristo. E foi esse insight que eu tive, e quando agora pastoreando Taquaritinga, através de um conselho abençoado que eu tenho lá na igreja, o pastor Neilô falou assim: irmãos, nós precisamos arrumar tatame, precisamos arrumar kimono, né? Aí o André, mais novo do que eu, é presbítero, falou: vamos nessa, pastor, então vamos lá. E aí a gente começou. E para você começar algo com relação ao esporte na sua igreja, é necessário que você
tem pessoas que vão te auxiliar nesse propósito. E aí nós conseguimos tatame emprestado, nós não tínhamos dinheiro para isso, e kimono. Teve um empresário lá que ele se identificou com a causa e falou assim: não, eu vou falar com meus amigos e nós vamos bancar o kimono. E aí começou a gerar esse projeto, há 5 anos atrás, o Rumo Suave. E esse projeto hoje, nós temos expandido ele. Então hoje, nós temos aqui essa noite, 2 alunos em especial que fazem parte desse projeto Rumo Suave. Eu gostaria que o Piva e a Lourdinha ficassem em pé. Quantos anos você tem, Piva? Quantos anos? 68. 68? Dá para fazer jiu-jitsu? Oh, dá para fazer jiu-jitsu. Maravilha, obrigado. Nós estávamos no último treino e existe uma posição chamada mata-leão. E a Lourdinha pegou o Piva ali. Aí eu falo: Piva, esqueci de falar para você que é para você bater. Aí ela bateu. Irmãos, então, o que você faz hoje? No seu esporte? Eu jogo vôlei, eu faço academia. Cria um grupo, cria esse grupo e diz o seguinte: vamos fazer um esporte, mas antes eu posso falar uma coisa? E aí você traz o quê? Valores cristãos, éticos cristãos. Nós temos lá adolescentes, jovens no nosso projeto, que é um projeto social, e é interessante que nós temos casos ali de jovens. Tem um dos jovens que fazem parte desse projeto, que ele tem 3 irmãos, e os 3 irmãos são envolvidos nas drogas. E era para ele estar lá também. Só que ele não está lá, por quê? Porque ele começou esse projeto e hoje ele falou assim: não, pastor, eu preciso acordar, eu preciso dormir cedo, porque eu tenho que acordar cedo para estar pronto para treinar. E aí eu comecei falando: o jiu-jitsu pode trazer uma nova perspectiva para você, e pode trazer para você também. Que Deus nos abençoe. Até mais. Direto ao ponto. Capelania e missão. Com Reverendo Pedro Santos, pastor da Igreja Presbiteriana de Jabuticabal. Formado na Associação dos PM de Cristo. Atua como capelão na 2ª Companhia de Jabuticabal e 43º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Recebam o nosso palestrante do Direto ao Ponto, Reverendo Pedro. Meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho aí da experiência, não com tanto entusiasmo como o reverendo Fernando, mas é porque ele é do jiu-jitsu, eu já sou mais técnico aqui. É uma alegria muito grande poder falar da vida. Missão é vida. E é algo que envolve, e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações, com aquilo que falamos e às vezes até esquecemos. E isso tem a ver com a minha vida, né? Porque quando você se dispõe e diz: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, Ele usa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu tinha 21 anos mais ou menos, já prestes a casar, no início ali, eu lembro que meu sonho era ser um policial militar. E se abriu uma oportunidade na minha vida, me tornar policial militar. Tinha um membro presbítero na igreja da minha mãe, que era capitão da polícia militar, conversou comigo, conversou com a minha mãe, e falou: olha, eu posso ajudá-lo nesse ingresso aí na polícia militar. E naquele dia, já tendo desde os meus 13 anos o chamado para o pastoreio, eu fiquei num conflito: atender o chamado, o evangelho, me tornar um pastor, ou ser um policial militar. Outra grande alegria que eu tive. É interessante que eu sempre gostei da vida militar, né? Quando foi me apresentar no tiro de guerra, quase que eu implorei para ser aceito, eles me dispensaram. E aí, conversando com a minha esposa, eu tive a conclusão que o meu chamado era um chamado missionário, do trabalho, como pastor na igreja. E abracei. De lá para cá, estudei, me preparei, fui servir a igreja do Senhor. E há 3 anos atrás, isso minha esposa também já falando dos PMs de Cristo, há 3 anos alguém me liga, do nada, lá de Jundiaí: olha, nós estamos precisando de um capelão na sua região aí. Você não aceita o desafio de trabalhar na capelania da Polícia Militar? E eu disse sim. E aí você começa a repensar
aquele ambiente que eu gostava tanto entre os policiais militares ali, de fato, o Senhor tinha um outro plano na minha vida, que envolvia. Bom, falar um pouquinho dos PMs de Cristo, da capelania militar, até é importante também destacar, a capelania tem várias áreas. Nós temos a capelania carcerária, nós temos a capelania hospitalar, nós temos a capelania estudantil, nós temos a capelania universitária e tem a capelania militar e também dos PMs de Cristo. Não é uma associação da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma associação que envolve policiais, envolve voluntários do trabalho. Surgiu no ano de 1992, nesse ano nós completamos 31 anos, eu estou servindo há 3 anos aqui no 43º Batalhão, na 2ª Companhia de Jaboticabal. E é uma alegria muito grande. O despertamento para esse trabalho com os policiais militares se deu a partir de um texto de Neemias, quando Neemias, então, a história de Neemias, que sensível ao estado de calamidade, sensível ao estado de destruição, de miséria do seu povo, se coloca na brecha e é usado pelo Senhor. E aí, de lá para cá, alguns policiais militares evangélicos, então, formaram a Associação dos PMs de Cristo. A missão é levar uma palavra de fé, de esperança aos policiais militares, bombeiros do estado de São Paulo. Hoje nós estamos em 93 municípios do estado de São Paulo. E é pouco. Por exemplo, sexta-feira nós tivemos a perda de um policial militar pelo cabo da sua vida, numa cidade que não tem a capelania militar, lá em Cajuru. E nós precisamos. Não é um trabalho exclusivo para pastores, a maioria são pastores, mas nós temos presbíteros, nós temos irmãos que se voluntariam, fazem o curso, se preparam para esse momento, e é um trabalho criterioso, é um trabalho que não pode ser simplesmente levado de qualquer maneira, pela seriedade que é estar ali dentro das companhias, dentro dos batalhões, ali levando a palavra de Deus. Uma curiosidade é que no começo eu pensei em desistir, e eu explico por quê. Chegando ali na 2ª Companhia da Polícia Militar em Jaboticabal, todos os policiais ali, sisudos, que é um ambiente fechado, o rosto, você falando da palavra de Deus, você se sentia até um tanto quanto constrangido, ainda mais que eles estão armados, e aí você está ali naquele ambiente, mas de repente, com o tempo, nesse inteirinho aí, vai mudando tudo. E hoje eu me sinto muito à vontade de compartilhar a palavra de Deus, 10 minutinhos ali, 15, 20 minutinhos, tomar um cafezinho com eles. Já na estação de bombeiros, no corpo de bombeiros é diferente. Eu só não peço para andar ainda no caminhão com eles, porque é muito, mas já é um clima mais amistoso, aberto, um momento muito agradável ali no corpo de bombeiros. É importante destacar, eu sempre tenho dito isso, é muito gratificante servir a quem serve. Aqueles que muitas vezes são desvalorizados na nossa nação, no nosso estado. Eu destaco sempre que por trás de uma farda nós temos um ser humano com um coração que precisa do Evangelho, que precisa de Jesus Cristo. Uma das coisas que eu tenho destacado constantemente, por onde quer que eu tenha andado ali, propriamente na 2ª Companhia, é levar o Evangelho. Eu creio nisso, o Evangelho transforma o homem todo. E nós precisamos anunciar o Senhor Jesus Cristo. E as portas se abrem, meus irmãos. Então eu quero aqui também fazer um convite. Se você sabe que na sua cidade não tem a presença dos PMs de Cristo, mesmo que tenha, se quiser depois, converse com o seu pastor, me mande o seu contato. Eu vou estar passando aí no nosso coordenador geral aqui do 43, é um sargento da Polícia Militar. E também hoje eu tenho ocupado a coordenação da 2ª Companhia. Faço parte dos PMs de Cristo, é bom que se destaque também que o Fernando também faz parte dos PMs de Cristo, e o reverendo Osmar também não pode estar conosco lá em Pitangeiras, tem servido já nos PMs de Cristo. Isso também é aberto aos pastores, o desafio aí na sua cidade, procure, tente se envolver. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que, além das fronteiras, das 4 paredes da igreja, nos leva a ver a urgência da pregação do Evangelho. Então, eu peço que os irmãos estejam orando, principalmente nesse mês que é destacado, Setembro Amarelo,
que os irmãos possam estar orando pelos nossos policiais militares, civis, pelos bombeiros, por todos aqueles que estão envolvidos no trabalho da segurança pública, daqueles que estão vivendo nessa missão da segurança, de cuidar da nossa nação, do nosso estado, das nossas vidas. Eu estou esperando avisar o ponto para sair igual o Fernando. E é isso, irmãos. Que Deus nos abençoe. E cumprir os 8 minutos, esse desafio é tremendo, viu? E que o Senhor, assim, desperte mais obreiros na obra dele. Deus abençoe, meus irmãos. Olha, não pintou o irmão do Fernando. Então, Deus abençoe. Direto ao ponto. Educação e missão. Com Reverendo Diego Gonçalves, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, mestre em Novo Testamento pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e mestre em Estudos Linguísticos pela Unesp. Recebam nosso palestrante do Direto ao Ponto, Reverendo Diego. Boa noite, irmãos. Saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa que diz: toda língua são rastros de antigos mistérios. E quando a gente fala de educação, a etimologia, a história da palavra educação deveria falar muito para nós cristãos. A palavra educação, ela vem, como boa parte das palavras da língua portuguesa, vem do latim. Ela vem de educare. E o que significa educare? Significa levar alguém a caminhar para fora, a caminhar por um outro caminho. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos isso de uma maneira muito sublime, não é? Os discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, eles estavam caminhando pela tristeza, pelo abatimento. Estavam deixando Jerusalém para voltar a Emaús com os olhos pregados de tristeza. Jesus vai ao encontro deles e os leva para um outro caminho, para um outro patamar. Quando, depois de Jesus ter exposto para eles as Escrituras, eles percebem que o coração deles ardia. Eles reconheceram que andaram com Jesus e agora eles voltam com uma outra perspectiva. Quando os discípulos estavam pescando em João 21, depois de uma noite sem pescar, Jesus aparece para eles ressurreto e diz: lance as redes mais além. Pedro vai dizer: em obediência à tua palavra faremos isso. Eles têm uma pesca gloriosa. Quando Marta está chorosa pela morte de seu irmão Lázaro, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, quando Filipe diz: Senhor, qual o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a educação cristã, ela é estabelecer estratégias pedagógicas para levar as pessoas a Cristo. E Cristo é o caminho. Quando nós levamos as pessoas a Jesus pela via da palavra, pela via da educação, nós promovemos uma mudança radical da maneira como essas pessoas veem o mundo. Elas passam a ver o mundo de uma forma diferente. A conversa de Jesus com os discípulos de Emaús não foi sobre tristeza e fracasso. A conversa de Jesus com os seus discípulos na pesca não foi sobre técnicas melhores de pescaria. A conversa de Jesus com Marta não foi sobre enfrentar a morte. Em todos esses casos, Jesus ofereceu um outro caminho, que é Ele próprio. A igreja oferece às pessoas este caminho. Só que a igreja faz isso por meio da educação cristã. Ah, pastor, na minha igreja acontece a educação cristã. Nós temos o sermão, nós temos as atividades da igreja. Sim, meus irmãos, a educação cristã, ela perpassa todas as ações da igreja. Mas há uma que é exclusiva e é a maior, a mais proeminente, que é a escola bíblica. A escola bíblica é o momento em que existe a relação de um professor, e a palavra professor vem da mesma origem da palavra profeta,
é aquele que transmite publicamente a palavra de Deus, com um aluno. A palavra aluno, do latim, significa aquele que se alimenta do leite materno. Nessa relação entre quem está sedento pela palavra e aquele que oferece a palavra por meio do diálogo, da conversa, de estratégias pedagógicas, nessa situação acontece a educação cristã. E quando a educação cristã ela acontece numa igreja em todas as fases etárias, quando ela acontece desde as crianças até os mais experientes, a evangelização dessa igreja revigorada, o culto dessa igreja é avivado, reformado, todas as áreas vão ser frutificadas pelo empenho na educação cristã, porque nós oferecemos por meio dela o mais bendito de todos os livros, que é a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de aqui usar um verso de Castro Alves, do poema América e o Livro, quando ele diz: bendito o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é o germe que faz a palma, é a chuva que faz o mar. Irmãos, eu, antes de ser pastor, eu sou educador. Trabalhei no Estado como professor antes da minha formação de seminário e durante a minha formação de seminário. Mas uma experiência muito importante da educação cristã que eu tive não foi dentro da igreja. Eu estava no meu segundo ano de seminário, fui convidado para ir para uma viagem missionária no sul do Brasil, uma viagem patrocinada pelo PMC, o Plano Missionário. E nós estávamos entregando um panfleto, eu estava com um colega de seminário, Samuel, que não seguiu no ramo no pastorado, e nós passamos dentro de uma escola em Canela, e ele disse: olha, vamos entregar uns panfletos aí. E nós entramos, e a diretora chegou ao nosso encontro e disse: vocês já chegaram? Eu falei: sim, já. Né? Nós não sabíamos o que o Espírito Santo estava fazendo. Antes da gente chegar à porta da escola, um amigo nosso, Reginaldo Lins, que hoje é pastor no Litoral, ele havia ido na casa dessa diretora, sem saber. A filha dela estava passando um momento de depressão. Ele evangelizou essa moça. Ela falou: olha, vai falar com a minha mãe, ela precisa ouvir você. Ele falou: eu estou indo lá, pegou o endereço. Nós, sem saber, chegamos antes dele. E ela falou assim: olha, vocês já chegaram? Eu falei: olha, não sei o que você está falando, mas a gente é das missões, a gente é da igreja presbiteriana. E a gente contou a história, e aí isso tornou até mais interessante para ela. E o resumo é que essa mulher, ela abriu as portas da escola para a gente fazer um trabalho evangelístico lá dentro. E nós tínhamos seminaristas de vários seminários do Brasil, e nós fizemos um trabalho sobre sexualidade. E nós falamos para aqueles adolescentes sobre a importância da santidade na vida sexual. E um detalhe que me impressionou muito foi que no final dessas palestras, uma jovem chegou para o reverendo Ageu e uma das dinâmicas era dar um copo no início da palestra, e no final da palestra esse copo ia ser usado. Vocês imaginam que no final da palestra o copo já tinha sido rasgado, jogado fora e tudo mais. E uma das moças chegou para o reverendo Ageu e disse assim: e quando o nosso copo, porque a ideia era mostrar que o copo era como a sexualidade, ele tem a hora certa para ser usado. E quando o nosso copo já está todo rasgado, o que fazer? E aí houve a oportunidade de dizer para aquela jovem que Jesus faz nova todas as coisas, todas as áreas. Todos nós somos educadores, todos nós podemos passar algo. Deus abençoe. Amém. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários
desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Graças a paz, irmãos. Nesse momento quero convidar o reverendo Elias, que é o nosso palestrante. Vamos orar, nosso irmão, e que Deus esteja nos abençoando. Vamos fechar os olhos. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas, de uma forma especial por este momento até aqui. Momento onde nós podemos louvar o seu nome, agradecer, honrar ao Senhor e ver, ó Deus, muitos dos caminhos, das oportunidades que o Senhor nos dá para levarmos a palavra do Senhor às pessoas que estão ao nosso redor. Agora, de uma forma especial, eu peço que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o reverendo Elias, para que ele esteja falando às nossas vidas, para que a palavra do Senhor fale às nossas vidas e nos fale mais acerca da tua missão, acerca daquilo que nós podemos realizar no poder do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito boa noite, querida igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, com a sua família, com as igrejas, hoje e sempre. Quero registrar a nossa imensa alegria de estar com vocês nessa segunda conferência missionária aqui no Presbitério de Barretos. E vai aqui a minha gratidão a Deus, ao reverendo Márcio, que nos fez o convite, né? Mesmo sem que nos conhecêssemos pessoalmente, apenas temos um amigo em comum, que é o reverendo Paulo Serafim. Ele fez a indicação e ele nos convidou, e eu sou grato a Deus, meu irmão, por isso. Então quero deixar aqui a minha saudação a todos os pastores que estão aqui representando o presbitério. Eu soube que são 9 igrejas, né? Então a todos vocês, pastores e igrejas jurisdicionados aqui, a nossa gratidão, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu engajamento. Ao final do culto, nós trouxemos como cortesia da Agência Presbiteriana de Missões, a APMT, para cada um dos pastores ou representantes aqui das igrejas, uma revista oficial, a revista Alcance. Você, por favor, dirija-se ao final, a minha esposa Giovana, que está comigo ali. Fique em pé, Giovana, por favor. A nossa querida missionária Giovana, minha esposa, ela vai estar na mesinha e você pode pegar lá para aquele irmão, por favor. E a toda a igreja também tem um flyer, né, um folder deste, também oficial, é grátis. Pode, por favor, retirar um para você ler, conhecer, se inteirar e, como foi dito aqui no vídeo, orar, se engajar, se envolver mais com a obra missionária. Então, dito isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-lo a que abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós leremos alguns versículos, eu já vou avisar qual seria, ou qual será. Enquanto vocês estão encontrando, eu espero que todos possam abrir a sua Bíblia ou ligar aí o seu smartphone. Eu estou aqui vestido com uma roupa a caráter, que é representando o país onde nós trabalhamos. A minha esposa também está com uma roupa típica. Nós servimos ao Senhor na Índia e em fevereiro de 2020 retornamos ao Brasil, também por conta da pandemia, obviamente. Mas nós já estamos no campo missionário, pela graça de Deus, há 26 anos. Desde 1997 que nós somos missionários transculturais pela graça de Deus. E tem sido um privilégio, uma honra, meus irmãos, servir ao Senhor nos campos transculturais. Somos missionários da Missão Além, Associação Linguística Evangélica Missionária, que fica ali em Brasília. Uma missão que se dedica a formar missionários para trabalhar na tradução da Bíblia, na educação intercultural, bilíngue, e estamos servindo ao Senhor ali também. E agora, mais recentemente, engajados com a nossa agência APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Acabamos de chegar de uma viagem na Argentina, onde estivemos ali servindo ao Senhor e apoiando o trabalho da Igreja Presbiteriana ali, tanto na cidade de Marcos Paz, no interior, como também na segunda igreja que está sendo plantada em Buenos Aires. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos projetos da APMT, por favor, entre no nosso site, pegue ali atrás o flyer, e você vai se surpreender e vai também poder ver de que maneira você pode estar mais engajados com o trabalho. Um trabalho que é feito em equipe, não é? Um trabalho que é feito com os joelhos daqueles que oram, com as ofertas daqueles que ofertam e também com os pés daqueles que vão. E isso não é uma coisa ou outra, senão que é uma coisa e outra, simultaneamente, servindo a Deus, plantando igrejas, pregando o Evangelho, aqui do outro lado da rua ou lá do outro lado do mundo. Que Deus, então, possa confirmar no seu coração a sua palavra. Eu percebi que nós temos a presença de muitos jovens, não é? Muitos adolescentes, e isso é muito bom, isso é muito lindo. Eu quero pedir você, jovem, adolescente, de maneira muito especial, que fique bem atento, bem disposto e disposta, com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, alguns testemunhos que compartilharemos, e que o Senhor possa falar ao seu coração, desafiar a sua alma, robustecer o seu espírito, e que você possa sair daqui hoje sendo mais crente, amando mais a Jesus, amando mais a palavra de Deus e desejando servir mais ao Senhor com toda a sua força, em nome de Jesus e para a glória dele. Muito bem, Atos capítulo 20, nós leremos a partir do versículo 17. Acompanhe-me com seus olhos. Eu estou usando a versão ARA, ao meio da revista e atualizada, e diz assim o texto: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos,
ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Mais uma palavra de oração. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra, e graças porque nós a temos em nossa língua materna, o português. Obrigado por este privilégio que milhões de pessoas, mundo afora, não possuem. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo que a inspirou e que nessa hora, Senhor, dependemos dele para a exposição e rogamos ao Espírito Santo que venha falar em cada coração, segundo a medida, ó Deus, da sua graça, despertar, mobilizar, fortalecer, desafiar, confrontar, Senhor, os nossos pecados, mas que a sua palavra seja aqui, ó Deus, exposta de maneira eficaz e fiel ao Senhor, e a despeito do mensageiro, Senhor, que a sua mensagem chegue a cada coração nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste mês que acaba de terminar, o mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 164 anos desde a chegada do seu fundador, o missionário norte-americano, o reverendo Ashbel Green Simonton. Era uma sexta-feira, 9h30 da manhã, quando o navio, oriundo dos Estados Unidos, atracou no porto no Rio de Janeiro. E aproveitando o ensejo do mês de agosto e toda essa temática da comemoração desses 163 anos, eu revisitei um pouco da literatura que narra, né, a nossa história enquanto denominação. E um dos livros preciosos que nós temos
registrando aí de maneira muito rica a nossa história, chama-se O Diário de Simonton. Eu creio que vários dos irmãos já leram, leitura obrigatória dos seminaristas. Mas se você ainda não leu, querido irmão, querida irmã, ainda os nossos irmãos batistas, ou de qualquer denominação que seja, eu gostaria de animá-los, motivá-los, a que lessem esse diário de Simonton. Porque, como o próprio nome diz, foram notas, não é, de sua própria autoria, e que foram resgatadas e publicadas e editadas, e é muito edificante, porque você pode ver ali o coração do nosso missionário precursor, desde a sua adolescência, juventude, os seus traumas, os seus dramas, da questão de vocação, de chamado, sua vida enquanto seminarista, uma série de histórias e anedotas que muito nos aproximam dele, porque são questões que também nos tocam viver. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nessa segunda releitura do Diário de Simonton foi precisamente quando ele faleceu. Ele estava em São Paulo, e logo que a notícia do seu falecimento chega ao Rio de Janeiro, o cônsul dos Estados Unidos reúne ali a comunidade norte-americana e as pessoas também que conheciam e que haviam tido algum tipo de relacionamento com Simonton. E aquele cônsul, ele então traz um discurso, e as palavras dele foram recuperadas e foram então registradas nesse livro. E eu queria pedir licença a vocês para ler aqui uma parte do discurso do cônsul dos Estados Unidos daquela ocasião, ditas e proferidas ali por ocasião da cerimônia em memória da morte de Simonton. Abre aspas. Registramos que, tendo-nos relacionado intimamente com o senhor Simonton nos últimos anos, nós o consideramos pessoa de raros dotes intelectuais e morais. Era um cristão a cujo sentimento de dever se associava largo espírito de tolerância com outros. Homem de alto porte moral, cuja irrepreensível pureza de vida era perfeitamente compatível com diversões inocentes. Cavalheiro de bondosa hombridade, de delicada franqueza, capaz de apresentar claramente suas convicções, sem jamais ofender, cujas ideias eram respeitadas, mesmo quando não compartilhadas. Vizinho que sempre se interessou amigavelmente pelo bem-estar de seu semelhante. Por muito tempo sentiremos a falta de seus alegres cumprimentos em nossos locais de trabalho e o encanto que sua amável companhia acrescentava às nossas reuniões domésticas. Hóspede gentil e acomodado, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Resolvemos apresentar nossa simpatia sincera e respeituosa aos parentes aflitos neste país e nos Estados Unidos, bem como a seus companheiros de missão, agora privados dele no Império. Comprometemo-nos a nos unir com eles para manter viva em nossos corações a memória do excelente amigo e humildemente a buscar imitar as virtudes que adornavam seu caráter. Vejam que palavras tão fortes, tão verdadeiras e tão carregadas de um fator de testemunho acerca de uma pessoa com a qual eles haviam vivido parte de suas vidas. E o texto que nós acabamos de ler em Atos capítulo 20,
o apóstolo Paulo, com seus companheiros de viagem, ele estava indo para Jerusalém para levar uma oferta que havia sido recolhida para os cristãos pobres daquela região. Ele havia desejado chegar lá antes de Pentecostes, ele tinha um pouco de pressa. A viagem, ele havia tido alguns percalços, e pode-se dizer que ela estava um pouco atrasada. Então, ele achou mais prudente não se deter em Éfeso, um lugar onde ele havia passado 3 anos, recentemente, ministrando, pregando, ensinando, como o texto diz. Mas uma igreja pela qual ele tinha um amor e uma preocupação tão grande, uma igreja tão estratégica na região que estava localizada, que ele precisava de dar uma mensagem para aquela igreja. E ele, então, sabiamente, não podendo ou não querendo ir até lá para não atrasar a sua viagem, como diz o versículo 17,